Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast para falar de seleção brasileira. O Brasil goleou aí a seleção de Guiné nesse amistoso que aconteceu na Espanha. Foi 4-1. Aliás, o gol de Guiné, né? Assim, Marquinhos ali na marcação, meio mais ou menos, né? Há quem diga que o Ederson poderia ter defendido, mas enfim, foi uma, foi uma bela vitória do Brasil, uma apresentação que é aquela coisa, cara. Pô, assim, não é uma crítica, não é uma crítica à imprensa esportiva, mas eu vejo vira e mexe, vários programas, né? Os mesmos personagens, tá? Fala, pô, seleção brasileira vai se classificar para a Copa do Mundo, pode ficar sem treinador até o meio do ano que vem, para esperar o Ancelotti. Aí perdeu do Marrocos, que vergonha, que papelão, nunca tinha perdido de Marrocos. Tomou um gol de Guiné. Pô, mas tomou um gol de Guiné, falha da defesa ali, o Marquinhos não subiu, o Ederson dava para ter defendido. Então, assim, eu não sei muito bem o que, que, o que, que alguns personagens da empresa esportiva estão querendo, né? Dá para ficar sem treinador, mas quando perde o Marrocos não dá para ficar sem treinador. Quando toma um gol de Guiné, né? Aí não dá para ficar sem treinador, eu não consigo entender, né? É no mínimo um paradoxo, tá? Não é uma crítica, eu falo aqui porque eu acho engraçado, tá? Eu acho engraçado. Para mim, a derrota para o Marrocos não foi absolutamente nada. Esse gol que tomou de Guiné não foi absolutamente nada. Isso aqui para mim não significa nada. Um amistoso, com todo o respeito, né? Aos caras que viajam, ao torcedor que. Não tô dizendo que a partida não é nada, tá? Pro jogador que faz o gol na seleção brasileira deve ser algo que tem um sabor especial. Eu digo assim, esportivamente falando, tá? Não tô aqui menosprezando o amistoso, os atletas que vão lá, que ganham o seu cachê, o jogador que faz história, o torcedor que tem a oportunidade de ver a seleção brasileira atuando dentro de campo. Não é isso. O que eu tô dizendo é que esportivamente, tá? Pro legado da seleção brasileira ou para a história da seleção brasileira, isso para mim não tem importância nenhuma, tá? Nenhum. Para a história da seleção marroquina agora, eles vão poder dizer, pô, vencemos o Brasil. Bom para eles, para a gente, isso é discurso de perdedor. Não, esportivamente uma hora ia acontecer, né? Uma hora, a história do mundo, se a gente imaginar que a gente vai viver, né? Se isso, o mundo não entrar em colapso, a gente não foi extinto, né? A humanidade, né? Mas se a gente imaginar que a humanidade vai durar por milênios, uma hora o Brasil ia perder para o Marrocos, né? Cedo ou tarde. Aconteceu agora, né? Uma hora o Brasil ia tomar um gol de Guiné. Não sei nem se o Brasil já tomou antes, não sei nem se já tinha jogado junto. Não tô aqui, como eu disse, eu não estou menosprezando os amistosos, os jogadores que vão atuar. O que eu estou falando aqui, esportivamente falando, como legado, né, para o futuro e para a história, isso não tem importância nenhuma, tá? Para mim, pelo menos, isso não tem importância nenhuma. Então, foi um jogo de puro entretenimento. Eu acho que a gente vai falar sobre muitas coisas. Essa questão do técnico, eu quero. A questão do técnico eu queria falar ontem, só que falei, pô, eu vou falar hoje que vai ter jogo da seleção. Então vamos falar pouco a pouco. Daqui a pouco eu falo desse jogo. Eu vou pular primeiro apenas uma notícia esportiva, tá? Todas não. Essa aqui do site do GE, tá? A gráfica do GE. A próxima notícia é do site do GE também, sobre Botafogo. Aparentemente, o treinador Luiz Castro está sendo assediado, né, por um clube árabe. O Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, tá? De acordo com o site português, o treinador recebeu proposta salarial 4 vezes maior, tá? 4 vezes maior. Isso segundo o site espanhol. O site espanhol. A multa para deixar o Botafogo é de 2 milhões de dólares, tá? Então aqui, ó, a sede do Al Nassr, e oficialmente não chegou nada para o Botafogo. O contrato do Luiz Castro vai até março de 2024, março do ano que vem. Prevê uma multa em torno de 2 milhões, o que para o Al Nassr, 2 milhões de dólares. O que para o Al Nassr, vamos combinar, não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. E ele só sairia com o pagamento integral da dívida, tá? Internamente, o clube acredita que o dinheiro não é o principal motivador do treinador e acredita que o projeto no Brasil é mais importante. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu acho que o Luiz Castro, até pelas coletivas dele, a questão esportiva ela é muito relevante. O problema é que, né,
O problema é que o dinheiro é muito bom, né? O problema é que a grana é muito boa. É uma proposta que pode ser uma proposta na vida, né? Esse que é o grande problema. É isso que pega. É isso que pega, né? Vamos ver como é que vai seguir o andamento. Eu torço muito para que o Luiz Castro continue no Brasil. A gente sabe como é que é a vida de treinador, é muito instável, é muito volátil. É uma oportunidade para ele fazer um caixa, né? Garantir uma aposentadoria aí bem tranquila, né? Mas bem tranquila. Espero que ele fique no Brasil, tá fazendo uma bela campanha no Botafogo. Já viveu, já foi dos piores momentos, que foi no início dessa temporada, até o estado de glória, que é agora. Chegou a ter uma ameaça de demissão, depois do Campeonato Carioca ruim. Se de repente ele entender que o futebol brasileiro é muito volátil, talvez, se a proposta chegar de fato e o Al Nassr decidir pagar a multa rescisória, eu não condenaria se ele optasse pela saída. Porque, como eu disse, é uma oportunidade única na carreira, né? Não esportivamente falando, mas em questão de grana, né? Em questão de grana. Fico na torcida para que Luiz Castro permaneça no Botafogo. Está fazendo um grande trabalho. Espero que ele continue no Brasil. Eu acho que ele tem muito a agregar. Ainda mais não só pelo que ele pode fazer dentro de campo, mas com os seus discursos, né? Com os seus discursos. Eu sempre elogio aqui o Luiz Castro, e eu até falei em um dos podcasts que a linha de discurso, tanto do Cássio quanto do Abel, treinador do Palmeiras, ela é semelhante, só que são dois treinadores com temperamentos muito distintos, né? Muito distintos. Um treinador que fica batendo na imprensa, pautando a imprensa, e o outro que, se é para falar mal de arbitragem, ele prefere não falar. Às vezes ele dá uma cutucada, mas ele não vai muito por esse caminho, sabe? De ficar procurando desculpa. Não que o Abel procure desculpa, mas ele tenta ser um pouco mais respeitoso com todos os profissionais. Por mais que um profissional o atrapalhe, o dificulte e o prejudique, ele entende que o profissional está lá fazendo o seu trabalho, né? É uma coisa que o Abel às vezes não tem muita, ele não tem muita papa na língua, não. Né? Cada um é cada um. Não estou criticando o modus operandi de um ou de outro. Se o Abel se sente lesado, ele tem todo o direito de criticar e deixar o seu protesto, né? O Luiz Castro, a mensagem que me passa é que ele, pô, assim, pô, o cara pode fazer um trabalho de merda, com todo respeito, mas ele é um profissional, ele tá fazendo o que ele pode, né? Se ele não tem tanta qualificação, paciência, a gente foi prejudicado. Infelizmente, está sujeito a isso no esporte, não só no futebol, mas em todos os esportes, né? Todos os esportes. Então eu gosto muito da linha de discurso e espero que, como eu falei, eu acho que ele tem muito a agregar, não só no que ele pode fazer esportivamente pelo Botafogo, mas pela questão esportiva, assim, de outros senadores se inspirarem nele e pela discurso também, né? Porque assim, o Abel, como eu disse, ele é muito temperamental e ele vai colecionar pessoas que vão ficar desgostosas com ele, com as atitudes dele, né? E às vezes, pô, você pode ter alguém, um dirigente que fala, um dirigente da CBF ou quando tiver reunião de clubes lá para definir coisas do futebol brasileiro, pô, o que o Abel falou faz muito sentido, mas ele é tão mala que eu não vou dar esse gostinho para ele, né? Esse é o problema de você ter uma personalidade e uma linha de discurso como vai o Abel. Se for por outro lado, pô, Luiz Castro, um cara sempre muito educado, né? Vamos trazer esse assunto em pauta? Vamos, né? Vamos. Agora, se fosse, pô, o Abel levantou isso aí, vamos pôr em pauta? Não, faço nem questão. Ah, mas vai prejudicar sua própria equipe. Pela vaidade, os caras não vão, né? Por isso que eu falo, assim, é legal você ser um cara temperamental, eu gosto muito, nunca nego aqui, sempre falo bem de Renato Gaúcho, Felipe Melo, né? Gabigol, o próprio André Sanches, como a última gestão dele eu acho que foi péssima, mas ele é um personagem que sempre fala o que pensa. Gosto muito de quem fala o que pensa e tem que falar mesmo. Só que isso, naturalmente, na hora que pô, você está falando uma coisa que faz bem pro futebol, o outro lado, o cara pode até concordar, mas por vaidade, eu não gosto desse cara, mano. Eu não suporto ele, eu não vou trazer esse assunto em pauta, não vou votar a favor. Né? Esse é um problema. Né? Esse é o problema. Pô, aí você vai falar, mas o cara tem que ser profissional. Sim, mas a gente não precisa ser
Você não precisa estar muito tempo no futebol para entender que no futebol a vaidade fala mais alto que qualquer outra coisa, né? Enfim, bom, bora, vamos de. Fico na torcida para que essa oferta não se concretize e mesmo que se concretizar, fico na torcida para que Luiz Castro permaneça no comando técnico do Botafogo, como eu defendi desde o ano passado, início dessa temporada, quando o Botafogo não estava legal, eu segui defendendo, fui vendo vários setoristas, youtubers apaixonados pedindo a saída dele, manifestação de John Textor, eu sempre defendi, John Textor continue na surdina, você é dono, você faz o que você quiser e Luiz Castro tem que ficar, né? Luiz Castro tem que ficar. Sempre defendi e até agora, com a manutenção do projeto, tá dando tudo certo, né? Posso queimar minha língua, mas eu acho que é um treinador que tem muito a agregar, tá? Com a continuidade do trabalho enfim, conseguir fazer o elenco praticar um bom futebol à medida que o trabalho evolua, né? Vai se estabelecer um trabalho mesmo, de fato, porque com pouco tempo não dá. Vamos embora, né? Vamos para a seleção brasileira. Como eu disse, foi um jogo amistoso, como o nome diz, amistoso. Joelinton abre o placar para o Brasil com um belo gol, tá? Belíssimo gol. O caso de cruzamento na área, o Casimiro ele quase faz um gol de peito, o goleiro defende, sobra para o Joelinton, ele dá meio que um voleiozinho assim, faz um belo gol. O Rodrigo fez um gol, cara, bonito, cara. Bonito. Ele arrancou pela direita. Ele olhou para. E aí, essa olhadinha que ele dá pro meio da área, né? O Paquetá entrando, aí mata o goleiro. Porque o goleiro acha que ele vai cruzar. E ele chuta com uma qualidade absurda. O Militão de cabeça faz o. Depois que né, faz o gol. O seu gol. Ficou 2-1. O Brasil atuou o primeiro tempo com a camisa preta, né? Bela camisa, cara. Bela camisa. Não só pela questão da simbologia cara, assim, do significado do porquê que o Brasil jogou pela primeira vez de preto, mas esteticamente uma bela camisa, tá? Uma bela camisa. Acho que o Brasil, até pelo que aconteceu, e a gente vai falar ainda nesse podcast, mais um caso de racismo com o staff do Vinícius Júnior, Eu acho que o Brasil podia mais uma vez, eu acho que o Brasil poderia ter atuado os 90 minutos com essa camisa e mais uma vez, no próximo jogo contra a Senegal, atuar com a camisa preta, porque eu acho que não é só pela questão da estética, que aliás é muito bonita, mas é pela simbologia, é pelo significado, é pelo que aconteceu com o segurança aí do estádio, que tomou uma atitude um tanto quanto controversa, né? Um tanto quanto controversa, eu tô sendo muito educado, tá? Porque até então a gente tem apenas imagem, a gente não tem câmera de fato mostrando o que ele fez, tá? Por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, tá? Algumas vezes. Mas um ato, uma atitude absolutamente condenável. Mas o Brasil, e aí o Vinícius Júnior fecha com o gol dele, né? Gol de pênalti. Tomou, cara, o Vinícius foi derrubado na área várias vezes, mas às vezes que ele foi derrubado não foram pênaltis, tá? Só foi assim, pô, ele vai para cima, os jogadores de Guiné estavam concentrados, né? Estavam concentrados, ia fazer o corte, aí você vê a diferença, porque o Vini ele cai no chão e ele já levanta, né? Ele não fica fazendo muita cera, ele cai, ele obviamente ele se joga para não se machucar, né? Às vezes você tá olhando em casa e fala, pô, para que se joga desse jeito se não foi pênalti? Você que, né, vai muito pela questão do cara não se jogar, questão de fair play, essas coisas. Muitos atletas se jogam e soltam o corpo mesmo, justamente para não dar aquela pisada em falsa, né? O pé não pender no gramado. Então, normalmente o cara se joga mesmo. Ele dá aquele mergulho justamente para suavizar a queda, não prender de tornozelo, não bater joelho, enfim. Aí dá aquela jogadinha, mas o Vini é impressionante, né? Ele já chamou a responsabilidade várias vezes, chamou para bailar. O Rodrigo também, tá? O Rodrigo pelo lado direito também, cara, fez um salseiro, né? Os dois fizeram um salseiro nesse jogo que foi uma loucura, né? E conseguiu fazer o seu gol de pênalti, bem cobrado, passou por baixo do goleiro, ele chutou ao lado esquerdo, passou por baixo do goleiro. O Brasil constrói a sua goleada e, um jogo repleto de simbologismos em relação à questão do racismo e também um jogo repleto como é que a gente pode dizer assim, de fofocas, né? Fofocas em relação a ausência, né? A não
a seleção brasileira, né, a poderosa seleção brasileira, pentacampeã, não ter um treinador ainda. Tem um treinador interino, mas não ter um treinador oficial, tá? E, cara, assim, eu não tenho nada contra, e eu já falei aqui, cara, se tiver que esperar até o meio do ano que vem por Ancelotti, eu não vejo problema algum. Eu acho que o Brasil vai se classificar para a próxima Copa tranquilamente. Tem mais seleções, vão ter mais vagas aqui na América do Sul. Então, o Brasil, para mim, já está classificado. Com todo respeito às outras seleções, mas o Brasil, para mim, já está classificado. Eu acho que dá para seguir com o Ramon. Acho que dá para seguir com o Ramon. Só que, assim, tem um problema do Brasil não ter um treinador. Tem um problema. Eu ia falar sobre isso ao longo da semana. Não falei, então vamos falar agora, tá? Vamos falar agora. Primeira coisa aqui, tá? Teve essa entrevista do Danilo, tá? Danilo. Ele deu essa entrevista exclusiva pro GE e ele falou que disse que CBF deveria ouvir jogadores sobre o técnico, tá? Ele falou aqui, eu não falei muito sobre isso porque eu não queria criar polêmica e tudo mais, e até porque, opa, tá rolando aqui a vinheta do diabo, foi mal, até porque, pô, agora eu me perdi, vi a vinheta ali, não queria levantar muita polêmica, né, até porque, assim, via necessidade também, a gente tava com tantos outros assuntos para falar, eu falei, pô, vamos deixar um dia para falar só sobre seleção. E aí aqui as aspas dele, né? Se o técnico precisar de um técnico que vá correr a faixa lateral, se o técnico precisar de um técnico que vá correr a faixa lateral o tempo inteiro, chegar no fundo, cruzar e voltar, acho que é o lateral aqui no caso, né? Esse lateral ultra ofensivo que a seleção brasileira se acostumou em gerações passadas, que o torcedor se acostumou, eu não sou esse jogador. Mas se precisar de um jogador que saiba, se o técnico precisar de um lateral aqui no caso, né? Mas se precisar de um jogador que saiba interpretar espaços, que saiba entender bem o momento da construção, saiba entender o momento da regressão e retomada de bola, certamente esse jogador sou eu. Concordo com o Danilo, né, em relação a essa leitura do jogo dele, tá? Do jogo dele, se você concorda ou não, aí vai uma questão assim, ele tem que ser convocado ou não, né? Tem que ser convocado ou não, mas essa é uma característica, uma qualidade dele. Pode ser um defeito para algumas pessoas, mas é uma característica, uma qualidade dele, que eu acho importante, né? Hoje o futebol é muito tático, você realmente tem que ter essa percepção às vezes, o ajuste tático dentro de campo, você faz para permitir que esses laterais eles subam mais. Na seleção de 2002, para quem não se recorda, já faz um tempo, o Brasil jogava com 3 zagueiros. Por quê? E um volante, né? Que era o. Ah, quem que era o volante? Esqueci agora. Que era mais de contenção, né? Pô, esqueci o nome dele. Cara, esqueci o nome do volante. Então, assim, o Brasil praticamente tinha uma linha de 3 zagueiros e o volante ficava muito próximo para contenção. Por quê? Porque o Roberto Carlos e o Cafu saíam direto. Eles eram laterais muito ofensivos, né? Então o Brasil precisava dessa sustentação. O ajuste tático vai te permitir. Não é o que eu tô falando. O Danilo não é um jogador que talvez você possa ter, pô, eu prefiro um lateral mais ofensivo. Legal, mas aí você vai ter que fazer um ajuste de talvez para um terceiro zagueiro. Ou baixar um volante para ser zagueiro na hora da contenção, né? Aí vai o ajuste tático e depende do treinador também o que ele vai tentar propor dentro de campo. O Felipão via a qualidade dos laterais e isso se pagou, né? E por isso ele jogava com um terceiro zagueiro. Aqui, próximo técnico da seleção brasileira também esteve em pauta. Para o jogador, lideranças do grupo deveriam ser consultados pela CBF antes da escolha. Seria a coisa mais inteligente a se fazer. O Danilo falou isso. Seria a coisa mais inteligente a se fazer. Ele deixando uma opinião dele em relação sobre esse assunto da CBF consultar os jogadores sobre quem vai ser o treinador da seleção, tá? Saindo dessa notícia do Danilo, já vou falar do porquê que eu tô levantando isso aqui. Tem essa notícia do Richarlison, né? Richarlison diz que não tem disputa. Essa aqui é da ESPN. A gente estava passando pelo site do GE. Essa é apenas a única notícia que não é do GE, é do site da ESPN, ESPN Brasil. Richarlison diz que não tem disputa por camisa 9 na seleção. Eu sou o homem gol. Tá? Eu vi a coletiva.
não, ele não fala isso em tom polêmico, tá? Por isso que eu também não trouxe aqui, porque ele não fala isso num tom polêmico, ele tá num clima bem descontraído, né? Ele tá falando, mas isso tem a ver com o que eu quero, com o raciocínio que eu quero construir aqui com vocês. A camisa 9 já é minha, não tenho que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, de fato, até onde ele jogou, ele fez uma boa Copa mesmo, concordo com ele. Mesmo não tendo título, e acho que aqui na seleção todo mundo sabe que sou o homem-gol. Perdeu lances bizarros nessa partida contra a Guiné, tá? E por isso já vem sendo criticado em rede social. Você fala uma coisa, por mais que ele falou em tom de brincadeira mesmo, assim, bem descontraído, mas se você fala uma coisa, você vai colher depois, tá? Perdeu um gol aí nessa partida que foi bizarro. Não tenho que ficar escolhendo. Não tenho que ficar escolhendo camisa. A 9 é minha, tá? E aí, eu venho para aquele raciocínio, né? Aí teve coletiva, o Danilo comentou que o Edinaldo conversou com os jogadores, né? Alguns líderes do elenco foram consultados, apenas consultados, né? E aqui já é o Danilo já com a camisa da seleção brasileira. Aqui tinha sido uma entrevista exclusiva para o GE, aqui já é ele na seleção brasileira, tá? Eu fui o primeiro a dizer que não seria de outro mundo o presidente ouvir a opinião dos jogadores. Ele falou que aqui ele falou que seria a coisa mais inteligente a se fazer, né? Então vamos lá. Não seria coisa de outro mundo e são coisas totalmente diferentes, né? São coisas totalmente diferentes, mas tudo bem. Acho importante ter a opinião dos atletas, mas a nossa intenção não é definir ou dizer o que está certo ou errado. Ele falou que aqui é a coisa mais inteligente de se fazer consultar os jogadores, tá? Ele já mudou um pouco o discurso dele na coletiva, isso foi depois, né? Nosso papel é escutar e fazer com que o plano do presidente dê certo. Dar apoio para o presidente tomar a melhor decisão possível. É o papel dele. O nosso papel é, a partir do momento que o presidente diga o caminho, fazer com que o caminho seja feito da melhor maneira possível, tá? É muito importante para quem chega, os jogadores novos que estão sendo testados, ter essa tranquilidade e respaldo dos mais inteligentes, tá? Que ele já mudou um pouquinho o discurso, né? Até porque esse primeiro pegou muito mal, que ele falou, seria a coisa mais inteligente a se fazer. A primeira coisa, assim, eu fui ouvindo os noticiários ao longo da semana e um comentarista que me chamou, que me chamou muita atenção, e eu cito várias vezes aqui no podcast, o Vampeta disse, primeiro que o Danilo não sabe nem se ele vai ser convocado. Ele não sabe nem se ele vai ser convocado pelo novo treinador. E aí, você vê em outros canais, outros comentaristas falando, os caras querem escolher para seguir sendo convocados, né? E aí você vê o Richarlison falando que a camisa 9 é dele, né? Que a camisa 9 é dele, não tem discussão. Isso para mim é um claro sinal de que a seleção brasileira está sem comando. A seleção brasileira está lamentavelmente sem comando. Isso é uma coisa que já isso eram apenas polêmicas, tá? Polêmicas, mas apenas alguns comentaristas, né? Alguns personagens, né? Não necessariamente comentaristas, mas alguns personagens da imprensa esportiva, né? Narradores, enfim, analistas. Alguns sei, os mais tradicionais, um pouco mais saudosistas, né? Que falavam que a seleção brasileira não ia ganhar com essa geração e tudo mais, diziam que esses jogadores mandam na seleção, que o Neymar manda na seleção, né? O argumento desses caras ganhou força. Eu não sei o que de fato acontece, mas o argumento desses caras ganhou força, de que, cara, o Tite já não tinha muito comando, ele se viu obrigado a convocar alguns jogadores, que era a panelinha dele, e o Daniel Alves, não estou falando aqui dos casos das notícias policiais, estou falando do cara como atleta. Ele não tinha a mínima condição para essa Copa do Mundo. Ele não tinha a mínima condição de ir para essa Copa do Mundo. A liderança que ele poderia exercer, liderança assim, de experiência, não aconteceu. O Brasil foi eliminado pela Croácia, uma equipe que ruiu mentalmente, uma equipe que ficou em frangalhos naquele jogo contra a Croácia. É nesse jogo que você espera a liderança e a experiência de um cara como o Daniel Alves. Então, para mim, se naquele momento ele fala, pô, gente, é pênalti, tá? Tranquilidade, enfim, faça o discurso que for necessário, com a experiência que ele tem de futebol, tranquilizasse os caras, o Brasil passasse pela Croácia, depois chega o Tite na coletiva e fala, cara,
Se não é o Daniel Alves para segurar a bronca dessa galera, a gente estava fora da Copa do Mundo. Então, por exemplo, é uma convocação que não, foi sem pé nem cabeça. Sem pé na cabeça. Fisicamente não tinha. Fisicamente talvez tinha condição de atuar alguns minutos, mas no alto nível que se pratica, você vai jogar contra uma seleção europeia, não tem condição de você levar o Daniel Alves. Não estou criticando a história dele como esportista, tá? E também não quero abordar a questão das páginas policiais. Estou falando dele como esportista, como jogador, tá? E aí você para pensar, reflete, cara, assim, existe uma panelinha, né? Não sei se é uma panela de fato, mas você fica teorizando, né? Você fica teorizando. Não estou falando que tem ou que não tem, gente. Eu estou falando que assim, você começa no seu íntimo a pensar, cara, existe uma panelinha e os caras querem escolher treinador, os caras querem escolher camisa. Cara, assim, o Vampeta falou, você nem sabe se vai ser convocado. A camisa vai ser no último, acho que nos últimos programas, depois do discurso do Richarlison, o Vampeta até brincou, você quer a 9? Tá bom, então pega a 9, fica no banco, eu vou pôr o 27 de titular. Se é o número que você quer, chegou o Ancelotti e falou, tá bom, você quer a 9? Tá bom, pega a 9, vai pro banco, eu vou pôr o número 27 aqui, que sei lá, é o Pedro, não sei. Não sei quem pode ser, qualquer um que esteja ali, que o Ancelotti queira colocar em campo, né? O número é um número, né? Primeiro que não é você que escolhe, é o treinador. Tá? E a questão de jogador escolher treinador, não é jogador que escolhe treinador. O jogador, eu acho que ele pode, até pelas conversas que eles têm no continente, de jogar contra, eles podem dizer, pô, esse treinador ele é muito temperamental, pelo que me parece, pô, esse aqui pega muito o pé dos jogadores, talvez fosse bom, porque a gente precisa de uma chacoalhada, e por aí vai, né? Por aí vai. Mas daí a dizer isso aqui, né, seria a coisa mais inteligente a se fazer, para mim simboliza que sim, eu quero escolher o treinador porque eu quero ir para a Copa do Mundo, né? Eu quero se continuar sendo convocado. Então eu quero escolher um treinador que é meu parceiro, né, que é meu parceiro, e ele vai para lá, ele vai me convocar, né? Ninguém tem cadeira cativa na seleção, primeira coisa. Eu sou totalmente contra jogador escolher treinador. Eu acho que, como disse o Danilo, nesse segundo discurso, né, o jogador pode dar opinião, não é definir, dizer o que é certo e errado, é dar uma opinião. Falar, cara, esse parece ser um bom treinador, esse cara me parece ser um bom treinador, pô, esse cara é bom treinador taticamente, mas ele é muito chato, esse cara aqui não conversa muito com os jogadores, né, ele só treina e vai embora. É essa a visão que os caras podem passar para o presidente Edinaldo. Fora isso, eu acho que eles não têm papel nenhum, tá? Eles não têm que escolher. Eu acho que cabe à CBF escolher um diretor técnico, tá? Um cara que sabe mesmo da bola, bem articulado, que conhece jogadores, que conhece dirigentes, que conhece empresários, mas que não seja influenciado pelos empresários, que conheça os empresários, mas que não seja influenciado pelos empresários. Entender, cara, o que o povo quer da seleção brasileira? Como é que o povo quer que o time jogue? Que é assim? Então vamos escolher. Qual que é a lista de treinadores possíveis? Tá, conversando com jogadores, com dirigentes de entidades, com outros treinadores. Esse me parece ser um treinador. Esse me parece ser alguns treinadores com perfil que a gente quer, que a população brasileira quer. Pô, então vamos tentar esses caras, né? Eu acho que é nesse ponto. Mas esse discurso do Danilo e esse discurso do Richarlison, para mim, mostra que a CBF não tem comando. Os caras fazem o que querem, por mais que tenha sido um discurso descontraído. Se o Ancelotti fosse o treinador da seleção brasileira hoje, o Richarlison não teria falado isso. Ele teria falado, pô, é o professor que escolhe, né? Não sou eu que escolho, é o professor. Se é o Danilo, fala, cara, assim, a gente tem que fazer o que o cara quer, mano. Né? O cara que tem 4 Champions League, não sou eu que vou escolher o que eu quero. É o cara, né? Por aí vai. Assim, eu não vejo o problema do Brasil ficar sem treinador até o meio do ano que vem. Mas fica muito evidente que, assim, a seleção brasileira hoje não tem comando. Não tem comando. Então, se vai escolher um cara, aí sim, aí entra a questão do Ancelotti. Aí eu acho que pesa a questão do Ancelotti. Porque esse é um cara que chega com cacife para falar, cara, quem manda aqui sou eu, velho. Não é jogador. Ele é um cara conhecido por ser um bom treinador de grupo, né?
meio que, não digo um paizão, mas um cara, um gestor de grupos, mas ele é um cara firme. Não vai dar, pô, não, eu quero a 9 é minha. Não é você que, amigo, aqui não é você que vai escolher, cara. Você não sabe nem se você vai ser convocado. É a mesma coisa do Danilo. Não, você que vai ser. O presidente Edinaldo tinha que chegar e falar, cara, assim, não é o jogador que tem que escolher. Ele não sabe nem se ele vai ser convocado na próxima vez. Por que, que ele quer escolher? Né? Depois ele escolhe um cara que ele gosta e não vai convocar nunca mais, né? Não volta para a seleção. E aí? Né? E aí? Começa a jogar mal, né? Não tem mais condição de jogar na seleção. Por aí vai, né? É muito ruim essa questão de não ter treinador por causa disso. Porque, cara, tá me passando a impressão de que é um oba-oba, né? E a sensação que eu tenho das últimas Copas, e eu já falei sobre isso, as últimas Copas é que, assim, foi muito oba-oba. Muito oba-oba. 2006, 2010, cara, 2006 foi uma loucura. 2006 foi uma loucura, assim, foi um oba-oba desvairado, né? Aquela Copa de 2006, a seleção brasileira, no caso. 2010 foi um oba-oba, 2014 também, né? 2014 já achou que já estava ganha a Copa, né? Porque a Copa era no Brasil, já achou que já estava ganho. 2018 foi um oba-oba também. Nessa última Copa de 2022 também foi muito oba-oba, na minha opinião. E aí na hora que, pô, você precisa que te exige, não tecnicamente, mas mentalmente, você não tem condições, você não está preparado. Porque foi muito oba-oba, né? Foi muito oba-oba, ai, pô, pô. Não, cara, tem que entrar em campo. Sim, cara, quem tá defendendo o título é a França. A gente vai atrás da parada. Os favoritos são os caras. Que a gente vai entrar na humildade e respeitar todos os adversários. Aqui não tem oba-oba. Né? Assim, a percepção que me passa é que não é um grupo que tá assim, pô. É que é um grupo que, assim, pô, se ganhar, legal, bacana. Eu quero ser campeão do mundo. Mas se não ganhar também, a impressão que passa é justamente essa, assim, pô, não vai mudar a minha vida. Porque eu sou campeão de Champions League, né? Vou seguir jogando na Europa, os campeonatos de clube são mais importantes. E não estou condenando, de repente, o cara considerar que a conquista de uma Champions League seja mais importante que uma Copa do Mundo. Não condeno. Não condeno. Mas se o cara não vê essa importância de ganhar uma Copa do Mundo, como é que mentalmente ele vai entregar mais quando o jogo estiver difícil, quando a partida exigir que você seja decisivo, que você chame a responsabilidade, né? É complicado, cara. É complicado. Então, assim, isso eu tô falando pensando no Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Se o objetivo da CBF não for ganhar a Copa do Mundo, então que continue do jeito que tá, né? Que continue do jeito que tá. Uma hora, uma casualidade, de repente, né? Porque para você ser campeão, não basta só você ter um bom time e grandes jogadores. Você também conta com um pouquinho de sorte, né? Você também conta com um pouquinho de sorte. Isso faz parte do esporte, né? De repente ficar contando, próxima Copa do Mundo, de repente, né? Estados Unidos, lugar onde o Brasil ganhou o tetracampeonato, né? Voltou a ganhar uma Copa do Mundo depois de muito tempo, aí os astros se alinham, você pode seguir por essa linha. Então não mude nada, né? Eu só acho assim, cara, essa sensação que me passa com esses discursos de apenas alguns jogadores é que é muito oba-oba, sabe? É muito oba-oba. E aí eu acho que cada vez mais o nome de um Ancelotti, por exemplo, fica mais, cara, assim, necessário. Na minha opinião, fica mais necessário, tá? Existe uma animação, um otimismo muito grande da CBF. Aqui o Luiz Roberto dá como certa a contratação de Ancelotti. Luiz Roberto, narrador da Globo, tá? CBF, não é o Luiz Roberto que dá isso. A CBF dá como certa a contratação do Ancelotti e o técnico assumiria a seleção em janeiro ou em junho de 24, tá? O Mauro César Pereira falou sobre isso, de que entre CBF e Ancelotti tá tudo bem alinhado, né? Tá tudo bem alinhado, tá tudo bem ajustado. O problema é o Real Madrid. O problema é o Real Madrid. Agora a CBF conversar com o Real Madrid e falar, cara, tá tudo certo, assinar o pré-contrato. Eu acho que assim, a CBF não pode ser amadora. Não dá para ficar na palavra. Tem que assinar um pré-contrato com o cara. Se tá tudo certo, a CBF tá como certa a contratação.
Ok, eu acho que não duvido disso. Não duvido disso, mas eu acho que tem que assinar um pré-contrato. De ó, vai esperar até junho de 24? Sem problema nenhum. Isso, cara, nenhum problema, zero problema. Para mim, não tem problema. Eu já tô falando aqui desde que o nome do Ancelotti começou a ser falado, né? Tem problema nenhum, só que tem que ter um pré-contrato. Tem que ter um pré-contrato, né? Assim espero que aconteça. É, aqui sobre o Ramon, né? Se colocou à disposição de fazer a transição para Ancelotti na seleção brasileira. Você vê que as coisas realmente parece que vão caminhar por esse lado, a menos que aconteça uma reviravolta, o Real Madrid, ou fica mais um ano aqui, né? Ou apareça um clube árabe oferecendo um caminhão de dinheiro para ele, ou um clube da Premier League, enfim. Mas parece que tudo vai se encaminhando para ser Ancelotti mesmo, tá? Tudo vai se encaminhando para isso, para esse cenário, tá? Enfim, vamos ver, cara. Eu acho que até como tudo que eu falei agora, que parece é muito oba-oba, parece um negócio meio sem comando, eu acho que um nome como Ancelotti se faz necessário. Eu acho que se faz necessário. Entendo quem é contra um treinador estrangeiro na seleção brasileira, não discordo de todos os argumentos, mas assim, pela questão do oba-oba, essa ideia que me passa é que assim, é uma equipe sem comando. É uma equipe sem comando. Eu acho que um nome como Ancelotti, ele se faz necessário nesse cenário, tá? Não pela questão técnica, não pela questão de ser um vencedor, mas de pôr ordem na casa. Aqui agora tem um comandante. Sou legal, sou resenha, sou paizão. Beleza, tá tudo certo. Mas na hora do jogo é o jogo, cara. Na hora do treino é o treino. Eu que mando. Ninguém vai escolher camisa, né? Ninguém vai escolher isso, como quer jogar, onde vai jogar, quem tem que ser convocado, não. Quem vai escolher sou eu, né? Quem vai escolher sou eu. E a vinda de um nome como este seria muito bom, porque nem os dirigentes, nem empresários teriam influência nas escolhas do Ancelotti. Por isso que eu acho que seria bacana ele vir. Porque ele só vai aceitar se ele tiver carta, assim, carta livre para fazer. A carta magna, sabe? A carta magna. Vou fazer o que eu quero. E tem que pôr em contrato. Vou fazer o que. Ah, convoco fulaninho ali porque ele tá estourando. Amigo, pra cima de mim não, velho. Vocês me contrataram para ganhar uma Copa do Mundo. Pô, mas o fulano ali é promissor, tal. Ajuda aí, né? Ele ganhar uma visibilidade e tal. Aqui não, cara. Aqui não. Se quiser falar pro Ramon convocar para a seleção de base, fica à vontade. Aqui não. Na principal mando eu, né? Por isso que eu digo, volto a repetir, acho que para esse cenário, o nome do Ancelotti se faz muito necessário, tá? Para finalizar, notícias que são absolutamente degradantes, né? É degradante isso. Cara, um jogo que foi. Primeiramente, o jogo eu acho que não deveria nem ter sido marcado na Espanha. Eu acho que o jogo deveria ter sido cancelado. Ou mudar o local. Outro país. Eu não acho que esse jogo tinha que ter acontecido na Espanha. Com todo respeito à Espanha, ao povo espanhol, mas é pela questão do que aconteceu muito recentemente com o Vinícius Júnior. A CBF diz que conversou com o Vinícius Júnior, né? Se tá para ele tudo bem jogar lá, ele diz que sim. Teve todo um evento, né? O Gianni Infantino, presidente da FIFA, disse que o Vinícius Júnior seria o embaixador da causa antirracista, né? E tudo mais. E acontece que nesse jogo, o amigo e o assessor do Vinícius Júnior, eles dizem que sofreram um episódio racista com um segurança do estádio, tá? O segurança teria apresentado uma banana apontado para eles como se fosse uma arma, né? Pegou a banana, eu acho que é esse cidadão aqui, eu não tenho certeza, tá? E aí ele falou a seguinte frase: mãos para cima. Isso apontando a banana para os caras, tá? Para o assessor e para o amigo do Vinícius Júnior. Essa daqui é minha pistola para você. Tá? E aí houve uma confusão. Você vê que tem vários vídeos. Você pode procurar os vídeos nas redes sociais. Tem foto com o segurança com a banana no bolso, né? Pôs a banana no bolso. Isso para mim é esse cidadão mesmo. Esse cidadão mesmo. Isso para mim demonstra que foi uma atitude claramente premeditada. Ele já estava premeditando fazer isso, né? Ele foi com a banana para lá para fazer isso.
eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso. Ele não poderia ter escolhido um momento pior para ter feito isso, tá? Pior. E aí, Vinícius Júnior pediu as imagens gravadas, né? A segurança do estádio disse que chamou o Vinícius Júnior, a equipe, o staff do Vinícius Júnior, e eles não compareceram. O staff do Vinícius Júnior disse que eles foram para o local e não tinham ninguém, né? Você vê que são discursos desconexos e mostra que essa partida não deveria ter acontecido na Espanha. Essa partida não deveria ter acontecido na Espanha. E a partir do momento, porque assim, qual que foi o slogan? O slogan foi com racismo não há jogo, né? Alguma coisa assim, que é o slogan que eles estão colocando, né? Depois desse episódio, a seleção brasileira não tinha nem que ter entrado em campo, cara. Isso foi antes do jogo. O Ramon falou, pô, ficamos sabendo depois, mas, cara, certamente um ou outro deve ter ouvido alguma coisa. Devia ter chego lá e falar, cara, aconteceu isso, e os caras deviam ter falado, não vamos jogar. Não vamos jogar, não vai ter jogo. Não vai ter jogo, ou falar, pô, não vai ter jogo se esse cara não for preso hoje. Não vai ter jogo se esse cidadão, se esse elemento, pelo menos, não for intimado de alguma forma, para prestar esclarecimentos. Ele continuou trabalhando, a equipe de segurança protegeu lá, tentou apaziguar a situação, enfim, né? Como eu falei, cara, assim, eu não acho que tenha motivo para os caras mentirem, né? Vinícius Júnior falou que eles foram humilhados, né? Humilhados. E de fato foi, cara. E de fato foi. Os bastidores são nojentos, né? Cara, assim, não, tem a imagem da foto da banana no bolso, cara. Por isso que eu. Primeiro que o jogo não deveria nem ter acontecido. Na Espanha, pelo menos. Na Espanha. E, de novo, não é uma restrição à Espanha. Justamente por ter sido muito recente, né? Muito recente. Esse cidadão certamente deve estar revoltado com o Vinícius Júnior, com tudo que aconteceu, né? Não estou dizendo que ele é um racista, mas ele deve falar, pô, tá manchando a imagem da Espanha pro mundo e que não sei o quê, vou sacanear com esses caras. Às vezes o cara pensa isso, né? E aí você pergunta para ele, você é racista? Não, sou não tem nada a ver, cara, né? Mas é muito recente, cara. Isso ia causar reações de pessoas que são contra tudo que aconteceu recentemente. E aí, por isso que eu falo, pô, esse jogo não tinha ter acontecido lá. Aconteceu mais um episódio e vai acontecer punição? Eu duvido muito. Acho que os caras vão blindar o rapaz, né? Vão blindar o rapaz, como a segurança já blindou aqui nesse episódio. Teve esses discursos desconexos que, como eu disse, eu não acho que não tem motivo nenhum para o staff do Vinícius Júnior ficar contando historinha. Que foi o que a segurança do estádio falou. Marcamos um local para rever as imagens, eles não compareceram. Não há motivo nenhum para os caras terem feito isso, né? E os caras foram lá, falaram, pô, a gente foi. Não tinha ninguém lá no local combinado. Não tinha ninguém, né? Enfim, gente. Enfim, é mais uma notícia aí triste, é lamentável. Isso mostra que, cara, primeiro assim, uma insensibilidade absurda da CBF, né? Primeiramente, uma insensibilidade absurda da CBF. Do local do... mas não é a CBF que marca o jogo. Desculpa, cara, assim, a CBF tinha que ter feito um lobby, conversar com os caras e falar, gente, vamos mudar o lugar, mudar o lugar, porque vai ter gente que vai se desconvocar, peço perdão a palavra, vai dar merda, vai ter gente que vai se manifestar de forma racista, né? Vamos mudar o lugar, pelo amor de Deus, cara. E assim, vamos combinar? O estádio estava vazio também, não estava cheio, né? Talvez em outro local teria feito muito mais grana, muito mais grana. Então, assim, eu acho que foi uma escolha infeliz que já não é que foi uma escolha, né? O jogo que aconteceu na Espanha, isso é um negócio que é acordado há muito tempo, não é uma parada que os caras dizem, vamos fazer hoje o jogo na Espanha, né? Mas eu acho que os caras, pô, em virtude de tudo que estava acontecendo, era uma questão lógica, pô, vamos mudar o lugar, né? Pô, mas já tem um contrato tal. Cara, assim, a gente vai ter que mudar o local porque pode dar merda. Pode dar merda. Infelizmente, a gente vai ter que rescindir aqui, vamos fazer o jogo em outro estádio, em outro lugar, porque ou é isso ou os caras vão entrar em campo, não vai ter jogo do mesmo jeito, né? O que a CBF poderia ter alegado isso na época.
Cara, assim, ou é isso ou os jogadores não vão entrar em campo. Não adianta, né? E eu acho que isso que devia ter acontecido. Os jogadores não deveriam ter entrado em campo. Eles falam, segundo o Ramon, em entrevista após-jogo, ele disse que, cara, a gente foi descobrir depois do jogo. Mas eu, certamente que um outro teve acesso a isso antes e poderia ter avisado todo mundo. Ó, aconteceu isso, gente. Isso aqui, pô, com o racismo não há jogo. A gente está pregando um negócio aqui e a gente vai entrar em campo? Não. Sim. E aí, para os jogadores decidirem quem vai jogar e quem não vai jogar. Enfim, gente, ó, vou finalizar por hoje. Era para ser um podcast mais curto. Vitória importante da seleção brasileira. Espero que esse assunto siga em pauta e que a seleção brasileira, mais uma vez, no jogo em Portugal, vista a camisa preta e fale mais sobre esse episódio, porque foi um negócio absolutamente constrangedor, né? Constrangedor, bizarro, um tanto quanto bizarro, né? Um tanto quanto bizarro. Encerro por hoje. É isso. Fecha a conta. Vamos ver como é que vai andar as notícias esportivas ao longo dos dias. Mas está voltando, hein? O futebol brasileiro tá para voltar. Então, vai se preparando aí, já faz o aquecimento, coloca o cinto de segurança, né? Que aí vai voltar em alta frequência, aí a gente vai ter muita coisa para falar, tá certo? E aí, muito obrigado, muito obrigado. Ótimo domingo para todo mundo, um forte abraço e talvez amanhã nós estamos de volta. Tchau.